Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje o programa vai ser dividido em 2 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre conciliação familiar. E o segundo bloco, o convidado é o vereador e advogado Éder Xavier. A gente vai falar um pouquinho das contas, aprovação de contas no Tribunal de Contas do município de São Caetano no ano de 2012. E para falar no primeiro bloco sobre conciliação familiar, a convidada de hoje é a doutora Irena Davidovich. Tô certo, doutora? Sim. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá. Doutora, para começar, tem uma perguntinha aqui. Como funciona? Ela é só para a gente abrir para as pessoas entenderem o que seria tal conciliação, se isso é benéfico, não é, mas é bom a gente entender o que seria esse tipo de conciliação, ou se existem formas diferenciadas de conciliação. Explica para a gente um pouquinho. Então, acontece assim, com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 2010, existem as conciliações e as mediações, né? E a conciliação, na verdade, ela já existe muito antes, né? Isso aqui já até tempos bíblicos, tá? Certo. Mas assim, vamos dizer, o que está sendo usado no Brasil, né? Padronizado e tal. Existe a conciliação pré-processual, e a processual. E existe a mediação. Mediação também, ela pode ser na pré, como na própria mediação judicial, tá? Então, o que acontece? A conciliação, ela tem alguns princípios, tanto a conciliação como a mediação. A mediação, ela é voluntária, né? Ela tem o princípio da imparcialidade, certo, tá? Neutralidade, confidencialidade. E a conciliação é a mesma coisa, ela também tem esses princípios, tá? Além desses. Só que a diferença é que entre conciliação e mediação, na mediação, o terceiro que trabalha, ele não opina em nada. Isso na mediação? Na mediação. Na mediação, o terceiro imparcial, né, ele é regrado. Seria um mediador, vai. Mediador, que é um terceiro facilitador, vamos dizer assim, né, das partes. Então, ele não opina, ele apenas vai tentar reconduzir essa comunicação entre as partes. Em algum momento isso foi quebrado, tal. Então, ele vai conduzir com técnicas para que as partes possam, por si só chegarem a algum acordo, ou então entenderem o que se passa. Na conciliação, esse terceiro imparcial, que também é regrado pelo Código de Ética, né, ele também vai trabalhar com técnicas que são bem semelhantes às técnicas da mediação, só que nesse momento ele pode até opinar. Entende? E existe assim a conciliação e a mediação avaliativa e a conciliação e avaliação facilitadora, né? Então, essa facilitadora é a que é usada, padronizada, né? A mediação facilitadora. E a conciliação, o que acontece? Pré-processual, temos os CEJUSCs, né? Que são o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, esses centros existem em alguns lugares, né? Tem alguma relação com o Tribunal de Justiça de São Paulo? Tem, né? Porque veio aqui no nosso programa, veio um desembargador, Dr. Neves Amorim, e ele falou sobre essa questão. E, se eu não me engano, ele é o idealizador do projeto. Maravilha. Então, aqui onde, na verdade, eu até atuo, é o centro, o CEJUSC de São Bernardo do Campo. Lá é uma parceria com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Tribunal de Justiça. Tá? Então, o que acontece? Lá funciona de segunda a sexta e existem essas conciliações, que nós chamamos de conciliações, né?
num ambiente diferente, quer dizer, embora seja dentro do Fórum de São Bernardo do Campo, mas ele assim já é feito uma salinha especial, com uma mesinha redonda, onde as pessoas vão de uma forma mais informal. Mais amigável, né? Isso, totalmente. Porque se colocam um de frente do outro, já é um clima ali de animosidade. Na verdade, a pessoa, a conciliação é para entender o que se passa, né? Então, e também na mediação, o ambiente tem que ser propício. A diferença também é que a mediação, ela tem mais etapas. Tá. A conciliação, ela pode ser resolvida em dois encontros e elas são mais pontuais. Nas conciliações, elas são mais pontuais. Tá. E qualquer tema relacionado à família pode ser levado a um conciliador ou a um mediador? Então, ao mediador são recomendados todos os temas de família. Só que, hoje em dia, nós temos assim até como que a denominação é um pouco misturada, vamos dizer assim, certo. As pessoas não conseguem distinguir muito, né? Mas assim, no Sejusc, embora seja um centro de conciliação, muitas pessoas vão lá na parte pré-processual, elas apresentam o seu problema ali, é feita uma petiçãozinha, e a pessoa, a parte contrária, é convidada. Então, aí ela vai convidada, por exemplo, ela quer fazer um divórcio, ela quer fazer uma guarda regulamentada, ela está buscando desfazer o seu relacionamento de união estável. Certo. Então, a pessoa é ali convidada a participar. Nesse convite, que comparecem as duas partes, esse conciliador, que ele também é capacitado, né? Ele é preparado, né? Exatamente, ele inclusive é nomeado para fazer isso, né? Então, esse conciliador vai chamar as partes e vai, através dessa conversa que ele vai ter com as mesmas, entender, vai fazer as partes se ouvirem. Então, vai ter uma escutativa, tem uma regrinha para ser seguida ali, certo. Né? Para as pessoas deixarem qualquer tipo de adversaridade, né? Elas vão, na verdade, elas vão buscar o quê? Um entender o outro. Sim. E naquele momento, serão, então, extraídos os pontos principais. Tá. Entende? Entendi. É como se fosse um trabalho, é um intermediário em uma situação onde já não tem mais conserto. Se os dois conversarem sozinhos, vai ter um conflito. Exato. Então, para evitar esse conflito, fica um terceiro que ele faz esse trabalho. Isso. Interessante. Doutora, e tem uma pergunta aqui, o nosso programa é ao vivo. Certo. Talvez não é exatamente o tema que a gente está falando, mas talvez a senhora possa direcionar essa pessoa aqui que nos enviou a pergunta. É o Guilherme do bairro Fundação. Ele pergunta o seguinte, para que tipo de casos cabe a conciliação? Tem um processo trabalhista, quero saber se a conciliação se aplica. Uhum. O Guilherme, né? Guilherme, bairro Fundação. Então, Guilherme, boa tarde, boa noite, né, já. Mas, assim, a conciliação, ela se aplica também à área trabalhista, sim. Ela se aplica também à área trabalhista. Na verdade, a conciliação, ela se aplica a diversas áreas. A trabalhista, a civil, federal, né? Em alguns casos, alternativos da área penal também. Que interessante. Só não pode em situações da Lei Maria da Penha, né? Sim. Então, mas na área penal, aquelas situações que permitem, né? Que a lei permita. Ação penal privada. Isso. Então, aí pode. Tá? Aí o que acontece nessa situação? É melhor ele procurar saber na própria Justiça do Trabalho, aonde que ele poderia fazer essa conciliação. Porque lá no Sejusc eles não fazem a parte de trabalho. É diferente da arbitragem, né, doutora? Na arbitragem tem uma pessoa que muitas vezes ela pode também, posteriormente, no decorrer da conversa, do diálogo, ele tenta a conciliação, não deu, e ele dá uma decisão, é isso? Na arbitragem acontece uma coisa um pouquinho diferente da conciliação, né? Porque na conciliação e na mediação, esse terceiro imparcial, ele vai trazer o restabelecimento da comunicação entre as partes, certo? Vai entender o problema, vai conduzir. Na arbitragem, as partes escolhem que o árbitro vai decidir aquela questão. E como ele vai decidir? Não precisa ser exatamente pela lei,
ele pode aplicar pelo princípio da equidade, por exemplo. Ele pode contratar a pessoa e falar, olha, eu acredito que você é uma pessoa justa, certo, e você vai então encontrar melhor solução para o nosso caso. Sim. Entende? Então a arbitragem, ela funciona assim. E a arbitragem, por ser um processo assim confidencial e tudo, é muito útil para empresas. Sim. Sabe? Contratos, né? Inclusive eu estive recentemente lá em Curitiba, no Paraná, e eu soube que a maioria das imobiliárias de lá já tem a cláusula compromissória estabelecida para fazer arbitragem. Então, assim, isso é um avanço muito grande. Você acelera um julgamento. Sem dúvida. Não necessita de uma demanda 10 anos no judiciário. É algo prático, rápido. Exatamente. Que interessante. Então, quem sabe a gente não implementa no estado de São Paulo também, né? Seria muito bom. Seria muito bom que as pessoas começassem a ver com outros olhos essas formas de solução de conflitos. Sim. Agora, dentro do processo, né, como eu estava ali, isso foi na parte pré-processual. Dentro do processo, nas questões de família, as pessoas entram com o processo, né, entram com a ação de divórcio, de separação, de guarda, de inventário, sei lá o que, não importa. A própria lei permite com que haja esse momento da audiência de conciliação, certo, que não é apenas um ato judicial a mais. Não, eu penso que é o ato mais importante. Sim. Porque é o momento que o conciliador judicial estará lá com as partes. Esse conciliador, ele é supervisionado pelo juiz, certo, titular, certo, né? E nomeado também, tudo certinho. Então, o que acontece? Naquele momento, o conciliador vai ouvir as partes e vai extrair aquilo que é o mais importante, porque as duas têm interesse naquilo. Por exemplo, as duas partes têm o interesse que a guarda seja resolvida. Certo. Então, qual que é o bem ali importante para ser resolvido? É a criança. Então, os pais têm amor por essa criança. Sim. Então, eles vão sair o que vai acontecer ali? O conciliador vai verificar e vai trazer a realidade àqueles pais para que eles vejam o que será o melhor para o seu filho. Então, é muito diferente do que deixar um juiz decidir a questão, sendo que ele não convive com essa família. É verdade. É uma interferência do Estado muito forte na família. Necessário? É necessário muitas vezes. E só um comentário a respeito. Pois não. Eu acredito o seguinte, o juiz, muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico que um conciliador tem para fazer para eliminar esse conflito. Muitas vezes, participando de audiências, você vê o juiz, ele simplesmente, olha, você tem acordo? Não tem acordo, então vamos é tocar verdade, o barco. Doutor Daniel, Talvez é verdade. falta um preparo. É verdade. Agora, o preparo também, mas é que o juiz, ele está lá para sentenciar, Sim. né? Então, o que nós, conciliadores, falamos para as partes? Olha, veja, é muito melhor decidir a vida da família, porque o relacionamento é que quebrou entre eles. Não a família, o pai e a mãe, continuam sendo pais e mães ad eterno. O relacionamento vai ter que ser para sempre. Sim. Né? Para sempre. Então, muito melhor eles chegarem num denominador comum e resolverem a situação do que deixar a situação ser resolvida pelo juiz, que terá que usar a lei, né? Vai ter que usar as provas, porque é uma surpresa, ninguém sabe que tipo de prova que vai ser apresentada, e o livre convencimento dele. Sem contar que quem perder a ação vai recorrer. E o que vai acontecer com isso? Ao invés da solução, vai virar um conflito ainda maior. Então, assim, processo terminado não significa o conflito solucionado. Exatamente. E nós temos que pensar na solução do conflito, para administrar esse conflito. Então, com essas técnicas que são usadas,
as pessoas realmente elas começam a perceber o que é o essencial. Sim. Então, muitas coisas, elas vêm vamos dizer, do conflito interno da pessoa. Coisas mal resolvidas entre o casal durante uma vida que eu não sei quanto tempo levou. Mas não é isto. É muito melhor resolver tendo conhecimento. A pessoa num conflito, ela sabe onde ela está errada ou onde ela está certa. Exatamente. E muitas vezes por vaidade ou outros conceitos, ela acaba extravasando. Exato. E aí o conflito persiste. Melhor você decidir com uma consciência tranquila do que deixar na mão de um terceiro que decide com base na frieza do papel. Ele nem sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele tem a obrigação de decidir. Sim. É a obrigação dele. Exato. Colocada pelo Tem que Estado. dar a prestação jurisdicional, né? Exatamente. De alguma forma. Só que assim, isso não significa que o conflito foi resolvido. Não, o processo foi resolvido sim, mas o conflito aumentou, com certeza. Exatamente. Na área da família, de bom senso, a pessoa resolver os seus problemas por si mesma. Entendi. Doutora, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. O tempo aqui é muito rapidinho, a gente tem assunto para muito tempo aí. Vamos ver se a gente marca um próximo programa. Com todo prazer. E a senhora tem uns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. O que eu gostaria de deixar assim, para os ouvintes é o seguinte: vamos pensar com sabedoria. Qual que é a sabedoria? É perenizar os nossos relacionamentos e saber decidir as coisas por si mesmos, administrar bem o conflito. E a justiça das partes é sempre a melhor justiça. Obrigado, doutora, mais uma vez. Bom, a gente vai a um rápido intervalo, teremos um segundo bloco. Segundo bloco a gente vai conversar com o advogado e vereador de São Caetano do Sul, Éder Xavier. Ele que fez uma representação no Tribunal de Contas questionando o julgamento das contas do município de São Caetano do Sul no ano de 2012. E essas contas estão prestes a serem julgadas. Então o programa Dia dos Melhores vai a um rápido intervalo e a gente já volta. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Alimentar-se bem é viver com saúde. A Prefeitura de São Caetano sabe disso e desenvolve um projeto de educação alimentar. Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida.
Projeto São Caetano Alimentação Saudável. Experimente o gostinho de viver bem. Secretaria. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Agora no segundo bloco a gente vai falar com o advogado, vereador de São Caetano do Sul, Éder Xavier. Advogado e poeta também agora, né, doutor? Escreve algumas poesias que a gente acompanha. E a gente vai falar um pouquinho sobre o julgamento das contas do município de São Caetano do Sul pelo Tribunal de Contas do ano de 2012. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Daniel Pastorim, uma alegria, satisfação enorme estar aqui com você, meu amigo, meu companheiro. É como se fosse um filho. Obrigado, doutor. E a recíproca é verdadeira. Doutor, fala um pouquinho pra gente o que seriam julgamentos de contas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O programa que você já há algum tempo conduz, chama Dias Melhores, é o que nós estamos esperando para São Caetano do Sul já há algum tempo. Eu e você, mais um grupo de pessoas, trabalhamos durante quase 10 anos, buscando exercer a cidadania na plenitude. Nós certamente não temos no nosso coração nada com aqueles que interagem na administração ou interagiram na administração, coisas pessoal, nada. Mas a cidadania invoca, estimula, se você quiser vivenciar na plenitude, um posicionamento dos cidadãos. Somente os cidadãos. Nós aprendemos isso no dia a dia, eu e você. E mais um grupo de advogados, na ASEAN, no jornal A Trombeta, etc, etc. Nós aprendemos que se o povo não fizer por si mesmo, se o cidadão não fizer, esperar que caia soluções do céu é muito difícil. A pergunta e o programa visa, e aqui eu fui convidado para falar sobre as contas de 2012. Sim. No trabalho que nós desenvolvemos na CEAN durante 8, 10 anos, como eu vinha dizendo, nós percebemos, não é que percebemos não, tivemos a certeza absoluta, por forças dos técnicos, dos auditores, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que houve quase 700 milhões de reais julgado irregular, ilegal ou ilegal e irregular ao mesmo tempo, certo, dos contratos da administração do senhor José Auríquio. Isso não só no ano de 2012, não, num período de 8 anos. período de 8 anos da administração certo. dele. Muito bem. Nós, na Trombeta, denunciamos, fizemos aquele trabalho. Então, nós acompanhávamos para e passo os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que é o Tribunal de Contas para o teu ouvinte, internauta, o telespectador possa saber? O Tribunal de Contas não é juízes, são conselheiros. Eles são, vamos dizer assim, como empregados, certo, assessores, trabalhadores das câmaras de vereadores, da Assembleia. No caso, braço do Legislativo. É um braço do Legislativo, assim. Então eu sou o presidente de uma empresa, eu tenho funcionários, um num setor, outro no outro, me informando para que eu possa presidir bem a empresa. Certo. Os vereadores, segundo a Constituição, é o fiscal do povo. Não é? Então os vereadores têm, no Tribunal de Contas, técnicos em alimentação, em compra, em material, em madeira, tudo que uma prefeitura compra e usa o dinheiro do povo. Os técnicos analisam o contrato, licitação por licitação e informa aqueles a que eles estão servindo no sentido objetivo, simples, que são os vereadores. Olha, aquele contrato tem esse problema, foi julgado irregular por nós, são técnicos. Então isto vem para o presidente, existe no regimento do Tribunal de Contas, lá existe o seguinte: toda vez que nós julgarmos um contrato, nós que somos, como se fôssemos Tribunal de Contas, como se fôssemos funcionário dos vereadores, certo, nós analisamos tudo, nós somos técnicos, julgamos o contrato irregular e ilegal, nós enviamos para o presidente da casa, que é o presidente da Câmara Municipal. São Caetano, por exemplo, o julgamento do contrato de São Caetano contratou merenda escolar. Merenda escolar.
o Tribunal de Contas faz uma análise técnica e se chegar a entender que está irregular ou regular, ele encaminha para o presidente da Câmara de São Caetano. Isso. E aí esse presidente, creio eu, que submete aos demais vereadores para julgamento. Doutor Daniel, o senhor tem uma linha de raciocínio natural e cidadã, mas não é isso que, pelo jeito, aconteceu em São Caetano do Sul. Durante os 8 anos então, do governo José Auríquio Júnior, quase 700 milhões apontados em contrato ilegal. E o regimento do tribunal diz que o regimento, ao analisar os contratos, deve enviar a questão da irregularidade para o presidente, como nós já dissemos. Certo. Então eu fiz o quê? Eu fiz um questionamento, uma interrogação através de uma petição, de um requerimento para o presidente Sidão. Presidente Sidão, presidente da Câmara de São Caetano do Sul. Certo. O senhor me informe todos os contratos da gestão Auríquio que o tribunal mandou para o senhor. Se o senhor é fiscal do povo, o presidente, senhor, pode ser ele, na gestão dele, 2 anos, pode ser a gestão do Paulo Botura, do Gesto, não importa. Presidente. Presidente da Câmara de São Caetano. Ao receber, então essa irregularidade notada pelos aqueles que são funcionários, ajudantes, técnicos dos vereadores, ele deve cumprir, o vereador, o seu papel constitucional de fiscal do povo. Mas se ele engaveta isso, então eu fiz o requerimento. Porque você vê, doutor Daniel, se porventura, num contrato, um contrato em 2005, quando começou a gestão do José Auríquio Júnior, vamos supor que naquele período, um período logo em seguida, julgou o contrato irregular e ilegal 100 milhões de reais para recapear asfaltos em São Caetano. Se o tribunal entendeu que aquilo estava irregular e manda para o presidente coloca na ordem do dia, há uma discussão e verifica que aquele contrato está errado, já vai inibir os próximos contratos. E a Câmara pode tomar uma decisão de chamar o prefeito, chamar os técnicos, entendi, como fiscal, colocar o impeachment, um impedimento, agir como fiscal do povo, com o poder que tem o vereador de até fazer o impeachment e cessar o mandato do prefeito que está usando de maneira ilegal o dinheiro do povo. Certo. Então eu fiz esse requerimento e fiz também uma resolução, produzi uma resolução e está protocolizado para a mesa diretora. Resolução, fazendo o seguinte, toda vez, agora deixar muito claro, toda vez que o tribunal, cumprindo o regimento do tribunal, enviar para cá, para casa, para a Câmara, para o presidente, um contrato julgado irregular, que você, presidente, seja quem for o presidente da gestão agora do Paulo Pinheiro, de outra gestão, etc. O passado eu fiz requerimento e vou lutar na justiça para responsabilizar os vereadores subsequentes. Claro. E agora, o futuro, na resolução que eu propus, que ele tem a obrigação, o presidente, sob perda de mandato, de apresentar para os vereadores, manda cópia, olha, aquele contrato da merenda, do que for, foi julgado irregular pelos nossos técnicos que trabalham para nós, vereadores, para nós cumprirmos o papel de fiscal do povo. Então ele tem que fazer isso com a minha resolução. Vamos ver se os vereadores aprovam, doutor. E nessa resolução, doutor, só os contratos irregulares ou os que foram julgados regulares também? Porque assim, por mais que o Tribunal de Contas, como um braço do Legislativo, ele pode se equivocar. E o vereador ou o grupo de vereadores pode fazer uma análise e chegar à conclusão que houve uma falha do Tribunal de Contas e até questionar também esse contrato. Perfeito. Esse requerimento também prevê a questão dos contratos julgados regulares? Doutor Daniel, o senhor faz uma pergunta muito interessante mesmo. Veja bem, o fiscal do povo é um fiscal para falar o que está errado. Sim. A expressão fiscalizar, tem aquele fiscal, o fiscal vai levar tudo embora. Não. O fiscal não é isso. Se o fiscal do povo, que é o vereador, notar, isso é sensatez, isso é política nova, diferente, que nasce aí no seu raciocínio, de um moço já mais avançado. E não é porque nós temos relacionamento. O seu comportamento é assim de muita gente que está querendo fazer uma política e mudar o Brasil. Então o vereador, boa a sua pergunta, o vereador verificou, o presidente, os vereadores, olha, o prefeito fez um grande contrato como fiscal, por que não anunciar? Seja do partido que for. Olha, o Tribunal de Contas julgou regular, era tão necessário nós comprarmos isso, comprar uma prefeitura com dinheiro do povo. Então o fiscal não é só para condenar, e também tem esse ABS que o senhor falou, doutor Daniel. Imaginando que, porque nós sabemos que os presidentes aqui, não é coisa, conversa furada, basta você entrar aí o internauta entrar na internet e vai verificar, né, que tem presidentes de tribunal com dinheiro fora, respondendo o crime, fora da presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, às vezes julgou um contrato por qualquer motivo, regular ou irregular. Então, cabe sim aos vereadores
independente do posicionamento do presidente, dos conselheiros do tribunal, analisar aquele contrato e tomar. Isso é ser fiscal do povo. É fiscal do povo, vereador, já que estamos falando de municípios. Sim. É fiscal do povo. Fiscal do povo não é os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fiscal do povo, pela Constituição Federal que está em vigor, é o vereador. Então ele pode analisar aquilo de bom ou de mal que o Tribunal de Contas julgou regular ou ilegal. E se posicionar politicamente, partidariamente. Entendi. E, doutor, a gente está falando sobre contratos julgados irregulares ou ilegais ou com pareceres favoráveis, mas também existem as contas anuais. E parece que o senhor protocolou um requerimento de informações dirigido ao Tribunal de Contas, endereçado ao governador, ao Procurador-Geral de Justiça, questionando a demora na análise das contas de São Caetano do Sul no ano de 2012. Segundo informações, a gestão anterior do prefeito José Aurico Júnior deixou na cidade um déficit financeiro de 263 milhões de reais, o que realmente compromete a saúde financeira do município, saúde financeira para investimentos e até para o funcionamento natural da máquina. O que o senhor acha? Esse parecer ou essa análise das contas de 2012 já teve um início de análise? Está faltando o julgamento? Qual foi o objetivo desse seu requerimento? Doutor Daniel, aconteceu o seguinte, no coloque que assumiu o governo Paulo Pinheiro, a equipe das finanças de São Caetano do Sul, que foi empossada pelo Paulo Pinheiro, sustentou a tese que o governo anterior do senhor José Aurico havia deixado uma dívida de aproximadamente 300 milhões. Certo. O José Aurico Júnior, fez uma nota, através da sua assessoria de imprensa, de que não chegava a 100 milhões a dívida. A lei de responsabilidade fiscal diz que você pode deixar restos a pagar, mas tem que ter o dinheirinho no banco, senão você perde mandato ou possibilidade de se reeleger. Bom, naquela oportunidade, o Paulo Pinheiro assume e fala um valor, ele fala outro, eu fiz um requerimento ao Tribunal de Contas, com cópia para o Procurador-Geral do Estado, em janeiro de 2013. E falei assim, qual dos dois estão certos? Porque eu sou fiscal do povo, eu tenho que ter acesso a isso. O Tribunal de Contas, até porque mandei cópia, penso eu, para o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, mandou aqui 3 auditores. Auditores não políticos, técnicos. E eles verificaram em loco, nas contas de São Caetano do Sul, todos os documentos. E disseram, depois em janeiro, fevereiro, março, do ano de 2013, disseram o seguinte, escreveram, assinaram sua responsabilidade criminal e civil. Indenização, se falar bobagem. Os técnicos do Tribunal 3 disseram o seguinte, realmente, a administração do José Aurico deixou de contas para o povo pagar, não é Paulo Pinheiro que paga nada, não é ninguém que paga nada, é o povo que paga, mas na administração de um certo prefeito, no caso Paulo Pinheiro, quase 200, ou 263, esse número que o senhor passou, mas sem contar INSS, sem as dívidas da autarquia, podia passar de 300 milhões. Então os técnicos disseram, existe a dívida realmente, e disseram mais, disseram os técnicos que é impossível pagar essa dívida a curto prazo. Lá. Muito bem. Agora, vai se analisar as contas, tem que ser analisadas as contas pelo Tribunal de Contas, que é braço do Legislativo, e entregar. Então, nós estamos esperando, agora até o final do ano, os vereadores deste ano 2014, os vereadores desse mandato de legislatura, que venham à apreciação. O trabalho técnico do Tribunal de Contas a respeito da conta do ano todo, do balanço de 2012 do senhor José Aurico Júnior. Ora, então que já está noticiado nos autos, que está analisando pelos técnicos do Tribunal de Contas as contas de 2012 do José Aurico Júnior, que realmente havia 260, ele deixou conta aí para pagar 263 milhões. Pior, o senhor José Aurico, a partir de maio do ano de 2012, ele percebeu alguma coisa, relação minha, de que não iria fazer a sucessora, a Regina nem iria. E ele então deixou essa dívida a partir de maio constituída. Muito bem. Acontece que também na lei que nós temos, diz assim, se a Câmara de Vereador não aprovar as contas do prefeito, o prefeito não pode ser candidato, ele fica inelegível. Certo. Então, precisa vir do tribunal. O senhor José Aurico foi num programa de televisão, e aí noticiou no jornal, e aquilo que dá para entender do que ele falou é que talvez as contas não chegariam em São Caetano do Sul, a análise das contas pelo Tribunal de Contas para os vereadores poderem julgar, só viria em 2017. O senhor José Aurico está muito próximo, todos sabem, daquele que ganhou o governo do estado do Alckmin. Está próximo do Aécio. Então talvez ele se sinta confortável para fazer alguma pressão, se é que ela poderá ter eficácia, no Tribunal de Contas, para que as contas... Então o que eu fiz? Um requerimento, e também
como se fosse assim, uma representação, para o presidente do Tribunal de Contas, com cópia para o Procurador-Geral do Estado, dizendo o seguinte: esse moço, José Aurico Júnior, está dizendo que as contas vão chegar aqui fora do prazo. Nós precisamos, até o final do ano, a Câmara de Vereadores, julgar essas contas do ponto de vista político. Então, que o senhor não tome cuidado, que o Tribunal de Contas do Estado envie para nós essas contas, para que nós possamos, então, analisar essas contas e votar essas contas. Agora, os técnicos, já nesse processo, nesse procedimento da análise, os técnicos do Tribunal de Contas já disseram que há todo tipo de irregularidade, que durante o ano de 2012 houve 5 notícias, 5 intimações. Aurico, deixa de fazer o que você está fazendo. Alertas. E o senhor Aurico passou por cima dos alertas e continua deixando realmente essa lei que está aprovada pelos técnicos do Tribunal de Contas. Então, o parecer dos técnicos é para que a Câmara não aprove, já está nos autos do processo, eu tenho cópia, para que não aprove essas contas do ano 2012 do senhor Aurico. Então, o braço técnico do Legislativo, os técnicos auditores disseram: não é possível, em outras palavras, aprovar essa conta do José Aurico do ano 2012. Então é por isso que eu disse e repito aqui: se realmente o senhor José Aurico conseguir ser candidato a prefeito em 2016, eu tenho que rasgar o meu diploma. Rasgo o diploma da minha ética, da moral, da crença no ser humano, porque aí já é demais. Não é porque ele está perto do Alckmin ou do presidente Aécio e tal, que vai passar por cima da lei. Então, reitero, o Ministério Público também deu nas contas do senhor José Aurico 2012, da conta anual, não é contrato, por contrato da conta anual, no balancete, no balanço anual de 2012, deram o Ministério Público também voto contrário, posicionamento, cota contrário à aprovação das contas de 2012 pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Eu espero que nem Jurássico, quem quer que seja, não venha a aprovar essas contas, porque assim estaremos cumprindo, sim, os vereadores de São Caetano do Sul, aquilo que o Brasil espera, uma renovação e uma posição que não depende só de dinheirinho, de pressão política. Uma renovação no posicionamento, de acordo com a vontade nacional que quer mudança na postura política dos políticos que recebem mandato, depois vira as costas ou vira a costa para os eleitores. Doutor, nessa linha eu te faço 2 perguntas, eu acho que tem uma ligação uma com a outra. De uma certa forma não, constitucionalmente o vereador ele é fiscal do Executivo. Então, poderíamos dizer que os vereadores falharam, porque o Aurico deixou o Aurico ou qualquer outro gestor, ele deixou uma dívida no município de São Caetano do Sul. Será que os vereadores, como fiscais, não tinham o poder de analisar aquela situação, entender os apontamentos do Tribunal de Contas e tomar algumas medidas para que ele parasse de fazer esse tipo de coisa, já que estava extrapolando o orçamento e ia deixar uma dívida, como de fato deixou, astronômica para o município? Então, esse é o primeiro ponto. E eu também queria saber do senhor se atualmente existem medidas e se o senhor está trabalhando justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça daqui para frente. Porque o que passou, infelizmente, a gente, aliás, pode fazer uma fiscalização, mas não vai ter a mesma efetividade como se pegasse naquele momento. Então, são os 2 pontos. Os vereadores falharam e daqui para frente, como é que vai ficar a situação? Os vereadores falharam. Falharam. Absurdo. Doutor Daniel, não foram fiscal do povo. Eram 12 vereadores naquele período da administração do senhor José Aurico Júnior. Como é que pode o tribunal encontrar o primeiro contrato irregular dele, mandar para cá e ficar arquivado, mandar para os vereadores ficar arquivado? O que aconteceu? Por isso que eu fiz o requerimento. Eu não tenho aqui um posicionamento técnico, jurídico, depois de 30 anos de profissão, firmado, mas vou estudar muito disso. Porque eu sei que na lei existe um negócio de prevaricar. Quando você tem um compromisso com o mandato, quando você tem um compromisso como agente do Estado e você não cumpre, você prevaricou e fica corresponsável por 700 milhões. Vou estudar isso, se for o caso, vou responsabilizar sim todos esses vereadores do passado, que eu chamo muito deles de Jurássico. Então, isso precisa ser analisado, isso foi o passado. Eu quero conclamar você, eleitor de São Caetano do Sul, que é advogado, nos ajudar, mandar ideias, ajudar a estudar, cumprir a cidadania, para que nós possamos saber, é possível responsabilizar também aqueles vereadores que não cumpriram o papel constitucional, porque se parasse do primeiro contrato não chegaria nessa dívida. E vê aí, então hoje tem pessoas que morrem aqui, que morrem ali, que tem meningite, que não tem tanto problema que tem em São Caetano. E aí aquela coisa que eu falo sempre, Daniel, você
aí está prestes a fazer o casamento, ter a sua família, etc. Você quer ser um bom pai, se preparou, está preparado para ganhar, para a sua família, junto com a esposa, quer fazer o melhor pela família. Mas se você, Daniel, qualquer um de nós, não tivermos dinheirinho, não dá para pôr numa boa escola, dar boa alimentação, é lógico, precisa de dinheirinho. O município, o estado é a mesma coisa. Se ele não tiver dinheirinho, como é que ele faz? E não estou fazendo defesa do Paulo Pinheiro, não, que eu acho que tem muita coisa que está consertada, esse é um outro problema. Agora, então, esse é o que aconteceu no passado. Quanto ao futuro, então reitero que eu fiz uma resolução para a mesa diretora, para a presidência, exatamente nesse sentido. A partir de agora, quando vier a notícia de um contrato julgado ilegal, irregular ou regular, o que for, o seu presidente está aí no regimento interno agora com a minha resolução. Aprovem isso, vereadores. É bom para a cidade. Se vier do tribunal, pega aquele negócio que veio lá do tribunal, resultado, análise, tira a cópia, manda para os vereadores. Se não quiser gastar muito papel, viu? Aí eu não tirei, que é capaz de me dar uma desculpa, que ele não mandou, porque ele está preocupado com o meio ambiente. Mas que ele mande para os vereadores, né? E que os vereadores, que haja um período, um momento, que os vereadores, uma vez só por semana, terça-feira, né, trabalha muito, mas está lá, que vá ao plenário para discutir contrato por contrato, cumprir o papel constitucional. Então eu fiz a resolução. Eu penso que se isso for aprovado, modifica muito para o futuro. Porque aí então, contrato, por exemplo, da Imparsanco, da TB, contrato não sei do que, olha, foi julgado irregular. Põe o povo lá, na casa do povo, vamos ver esse contrato de 20 milhões, contrato da Lego, contrato da Positivo, contrato das empresas de publicidade. Julgou irregular? Traz para cá, manda para cá, senhor presidente. Então eu fiz a resolução, espero que melhore para o futuro. Tá, doutor, eu fiz essa pergunta porque assim, o senhor desde o início sustentou que na verdade o Tribunal de Contas é um braço, são os auxiliares do legislador, dos vereadores. O Tribunal de Contas vai se posicionar ou um parecer favorável, entendendo regular as contas do Auríquio, ou irregular. Eu quero saber o seguinte, existe a possibilidade da Câmara reverter o julgamento do Tribunal de Contas, como por exemplo, o Tribunal de Contas entende que realmente são irregulares, os atos praticados pelo Auríquio tendem a julgar irregular as contas do ano de 2012. Ou o inverso, existe a possibilidade dos vereadores reverter essa situação? Eu digo porque isso que é fato concreto, uma dívida de 263 milhões deixada pelo ex-prefeito. É possível que mesmo assim, com essa dívida, os vereadores entendam, olha, independente do que o Tribunal de Contas disse, eu entendo que o Auríquio agiu correto, ele usou essa verba, destinou da forma mais correta e o Tribunal de Contas está totalmente errado. Existe isso? Porque o senhor, como vereador, como é que se sentiria numa situação dessa? É por isso que eu tenho feito essas colocações rasgadas de proma, quer dizer, porque nós acompanhamos através do jornal a Trombeta acordando São Caetano do Sul, a ASEAN, nós acompanhamos tudo isso, fizemos várias representações, por nossa representação, ação popular, quanta coisa lutamos, não contra a pessoa do Auríquio enquanto alma, como outro ser humano, mas enquanto administrador de gestão do nosso dinheiro público. Então, nós sabemos bem o quanto foi de malefício praticado pelo sistema de administração que empregou e impregnou São Caetano, o senhor José Auríquio Júnior. Então, veja bem, sim, você tem uma boa pergunta mesmo, é um julgamento na Câmara, um julgamento político, e muitas vezes político partidário. Então é por isso que, e tem uma coisa, se aprovarem essas contas, eu irei lutar no judiciário para verificar o posicionamento diante da lei dos vereadores. Então é possível todos julgarem, ou vários vereadores, julgar regular, dizer assim, o tribunal errou. Os técnicos do Tribunal de Contas já se posicionaram desfavorável, o Ministério desfavorável. Agora vem para cá. Então vamos imaginar, aqui é uma imaginação, né? Porque tem contas assim no Brasil, todos que foram julgados, o Tribunal julga irregular, vai lá, os vereadores aprovam. Então vamos imaginar que eu sou fulano de tal, eu sou amigo do presidente, das indústrias, eu sou não sei o quê. Chego para um vereador, não estou falando que vai acontecer isso em São Caetano, nem que... Mas vamos imaginar que no constante do Brasil, hipoteticamente, olha, vereador, aprova que eu vou te arranjar isso, que eu vou arranjar emprego, que eu vou arranjar... O vereador vai aprovar? Isso nós estamos neste país, veja aí na presidência, na candidatura da presidência, o que está sendo revelado. Então, neste ambiente, a pergunta é assim, poderá acontecer? Cabe o povo verificar como o seu vereador votou.
O povo pode entrar lá, Tribunal de Contas, analisar aquilo e aí, verificando que o tribunal está certo, pressionar o seu vereador. Agora, enquanto se o povo ou a multidão de eleitores de uma cidade, seja ela qual for, continuar gostando do vereador, votando 6 vezes, 8 vezes, 30 anos para o vereador, porque o vereador dá chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa, cachaça, bobagem, empreguinho, salão de festa para fazer aniversário. Se o povo quer isto, o povo tem o que ele merece. Mas depois não venha dizer que está morrendo não sei quem lá no pronto-socorro, que a segurança está ruim. Então, depende do povo. Então a resposta objetiva, doutor Daniel, pode a Câmara, os vereadores, porque é um julgamento político partidário, pode julgar até as contas de 2012 do seu Auric como regular, mesmo contrariando o Tribunal de Contas e os seus técnicos que não são políticos. Então poderá haver isto. Agora, qual foi o jornal A Trombeta durante 8, 10 anos? Qual que era o jornal, né? A Trombeta acordando São Caetano. A trombeta vai rolar para acordar o povo, custe o que custar, se eles aprovarem as contas de 2012, senhor José Aurico. Tá certo. Doutor, muito obrigado por participar do nosso programa. Acho que o tema é bem interessante. O senhor é polêmico e o assunto flui. Tem alguns segundinhos aí para se despedir do nosso público. Fique à vontade. Reitero, doutor Daniel Pastorim, o que eu falei no começo. Dias melhores, como jovens como você. Moços, não é tão jovenzinho assim também, um homem. Mas com esse espírito. A gente lutou bastante. Eu nasci em São Caetano do Sul, na Rua Taipas, no número 611. Fui num certo momento da minha vida que eu posso me dedicar com liberdade para exercer o mandato. Então, eu tenho muita alegria de ser convidado seu, estar no seu programa, que é um sucesso aí, a gente vê os números de acesso. E essa é a luta que você, mais moço, e que outros devem, assim, com independência. Muito obrigado por ter me convidado, doutor Daniel. Fico muito prazeroso de estar junto com você. E o Daniel, levante também, como sempre tem levantado, a bandeira da independência a favor de esclarecer, através da lei, dos fundamentos da Constituição, o cidadão e praticar na plenitude a cidadania. Muito prazer, muita alegria, muita satisfação de estar no seu programa, Daniel. Me convide sempre. Vou convidar sim, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Bom, programa Dias Melhores. Obrigado a todos que participaram. Tem o Marcelo Persiani que mandou um abraço para o doutor Éder e para mim também. Obrigado, Marcelo. E a todos que mandaram perguntas também, mas infelizmente o tempo passou muito rápido e a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. Aliás, não conseguiu fazer as perguntas, mas eu encaminho para o vereador e depois ele encaminha a resposta de uma maneira formal. Obrigado a todo mundo que participou do programa. Até mais. Dias Melhores, próxima segunda-feira. Um abraço.